Graça e paz. Gostaria de pedir aos irmãos que tomem seus assentos. Nós vamos estar dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de estar dando uma boa noite a todos. E eu vou estar orando, pedindo a Deus direção, para a nossa vida, para os nossos passos, Senhor Deus, eterno e glorioso Pai, estamos, Senhor Deus, mais uma vez diante de Ti, Senhor Deus, para tão somente louvar e glorificar o Teu santo nome. Toma, Senhor Deus, o Seu lugar. Faça, Senhor Deus, com que tudo que venhamos a fazer nesta noite, que seja para louvar, bendizer o Seu nome, engrandecer, que nós sejamos, Senhor Deus, cada vez menor, para que Tu seja bem visto, bem apreciado, bem acariciado por cada coração de nós. Seja conosco, Senhor Deus, acalentando o coração daqueles que perderam os seus entes queridos. Seja, Senhor Deus, conosco que estamos passando por algum tipo de privação ou preocupação. Esvazia, Senhor Deus, o nosso eu. Faça, Senhor Deus, com que os nossos corações estejam tão somente ligados a Ti. É em nome de Jesus, Pai, que nós, Sua igreja, ore. Em nome do Santo de Jesus, amém. Eu queria pedir para colocar 1 Pedro 3, do 15 a 18. Eu vou ler o primeiro e depois vocês seguem, por favor, tá bom? Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Amém? Mesmo passando por tudo que Cristo passou, Ele não abriu mão, de seguir adiante por cada um de nós. Então, que nós venhamos, cada dia que passa, nos santificarmos um pouquinho mais, para que nós possamos dar como gratidão a Deus aquilo que Ele fez por nós lá atrás. Embora nós não sejamos merecedores de muita coisa, somos falhos, somos pecadores, mas ainda assim somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Ministério de Louvor. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé para estar louvando ao Senhor. O louvor que nós vamos cantar diz assim no refrão: eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Essa parte do louvor se refere a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16, que fala que nós temos que ser santo, porque santo é o nosso Senhor. Exatamente como a irmã Márcia estava dizendo aqui, que nós venhamos buscar santidade. Por quê? Porque Deus, que é o nosso Pai, Ele sugeriu a nós para que nós venhamos ser santo como Ele é. E se nós somos realmente filhos de Deus, nós vamos buscar essa santidade, porque nós vamos ser parecidos com o nosso Pai. Assim como nós, como filhos, somos, às vezes, a gente pega, às vezes, de trejeitos e jeitos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes, nós também venhamos, como filhos de Deus, nos achegar mais a Ele e a cada vez mais se parecer com Deus, na santidade, no amor, no zelo pela santidade.
nós venhamos ansiar isso com o nosso coração. Que hoje você saia daqui exigindo a santidade na sua vida, na sua conduta. Em nome de Jesus. Vamos cantar com alegria para a glória de Deus. Aleluia. Do Egito ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares e não me iludo com a festa engraçada. Porque não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido. Eu sou o santo andando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo porque santo é o meu Senhor. Na corte do Egito ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares e não me iludo com a festa engraçada. Porque eu não cedo, nem retrocedo, sou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido, eu sou o santo lutando contra o pecado.
Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará.
ti, Jesus, a quem tenho eu no céu além? A quem tenho eu no céu além de ti, Jesus, a quem tenho eu no céu além? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam. Eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam. Eles não se abalam. A quem tenho eu no céu além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu além? A quem tenho eu no céu além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu além? Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Nada vai nos separar. 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 Eles não se abalam. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se nós temos algum visitante hoje. Visitante? Você pode se pôr de pé em nome de Jesus? Dizer de onde vocês são, o nome de vocês. Vocês são daqui mesmo? Vocês fazem parte? Ah, vocês são irmão da Céia, né? Irmã da Céia. Cunhado e irmão. Sejam bem-vindos, tá? Faça dessa casa a casa de vocês. E desse lado aqui, nós temos algum visitante? Temos? Você pode se pôr de pé, meu amor? Já veio 2 vezes, ó, já se sente de casa. Sejam bem-vindos, tá? Como a nossa igreja sauda os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! A nossa casa, ó, tá igual a casa do pai. A morada, ó, cabe sempre mais um. Sejam sempre bem-vindos. Eu vou pedir para as MCM estar aqui na frente, que a gente vai estar entrando um louvor muito lindo do nosso Deus. E essas meninas lindas vão florescer agora aqui na frente. Uhul!
Amém. Boa noite, queridos. Enquanto as irmãs se arrumam aqui, esse louvor ele fala sobre a nossa casa ser uma casa de bênção. Eu tenho certeza que essa tem sido a nossa oração diariamente, né? Que a nossa casa seja bênção, que a nossa família seja bênção. Então, profetiza sobre a tua casa. Se você tem tido alguma dificuldade, algum problema dentro da sua casa, que você venha profetizar nesse momento que a sua casa será uma bênção, que a sua casa é uma bênção, em nome de Jesus. Amém?
Que cada casa aqui, né? Que recebeu o Senhor, não deixe nunca mais ele sair, hein, gente? Pelo amor de Deus. Agora a irmã Vitória vai estar com solo. E ao cântico da irmã Vitória, a gente vai estar com a oportunidade de fazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que as nossas ofertas são no gasofilácio do coração, que é para fazer a nossa obra de beneficência. Quase que não sai beneficência, mas em nome de Jesus. Salve a Madre Igreja, que a paz do Senhor. Eu vou estar louvando ele bastante conhecido. Peço que os irmãos me ajudem. Confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. É só chamar, não preciso de te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. É só chamar, não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai.
sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso Pai não quer, né, a formalidade, Ele quer mesmo a intimidade. E a nossa intimidade deve ser cotidiana, dia por dia com o nosso Senhor. Amém? Eu vou estar chamando o pastor aqui à frente. Vou pedir para o irmão José Roberto estar orando pela vida do pastor. E em seguida o pastor está orando pelo dízimo e oferta. Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado por este dia, estar em tua casa junto com teus filhos, para junto, Deus, adorar e bendizer o teu santo nome, pois só tu és merecedor dessa honra, dessa glória e de todo louvor, Senhor. Agora, Pai, eis aí o teu servo, pastor Paulo Ricardo, usa, Deus, conforme a tua vontade, Deus, que venha dos altos céus palavras de edificação à tua igreja, que possamos sair daqui esta noite fortalecidos pelo poder que há no teu nome. Eu oro em seu nome. Amém. Graças e paz, meus amados. Está alto aí? Está alto? Isso. Eu gostaria nessa noite, pode deixar que eu chamo, de chamar também os aniversariantes dessa semana, que viesse aqui à frente, rapidamente, para a gente orar. Rápido, irmãos. Cadê os aniversariantes? Vem cá, irmã. Isso. Da semana passada também, que não puderam estar presente, pode vir aqui à frente. Irmã Carla, diaconisa Jussiara também, cadê? Essa jovem, isso, que maravilha. Mais alguém fez aniversário essa semana? Isso, aniversário de casamento, isso, Fabiana também, isto. Oi? Então, isso aí. Nós vamos ficar em pé, vamos orar? Agradecer a Deus pela vida dessas irmãs, né? Que Deus abençoe poderosamente. Se você lembrou aí que você fez aniversário, você pode vir aqui à frente também, tá? Fecha teus olhos, estenda suas mãos para cá, abençoe essas vidas. Pai, nós exaltamos o teu nome, ó Deus, por tudo, Pai, que já passamos nessa noite, por todos os louvores, ó Deus, pela leitura da tua palavra, pelas orações, por esses louvores lindos, ó Pai, que nós tivemos aqui nessa noite, mas também queremos te agradecer, Deus, pelo teu povo, ó Pai, que pôde ofertar na tua casa, pôde entregar o seu dízimo, a sua oferta, que o Senhor retribua, Deus, na vida dos teus filhos, que o Senhor abra as comportas dos céus, que nunca falte, ó Deus, na casa dos teus filhos, ó Pai, o alimento, o sustento de cada dia, porque o Senhor é o nosso Pai. Dá-nos, ó Deus, o alimento de cada dia, continua sustentando a tua igreja. Também, Senhor, nessa noite queremos agradecer por essas irmãs que fizeram aniversário, Senhor. Que o Senhor derrame das tuas bênçãos, que o Senhor abra as comportas do céu sobre as tuas filhas, ó Pai, e que esse ano seja um ano, ó Deus, das realizações do Senhor na vida delas, de saúde, de paz, de alegria, de gozo do Espírito Santo, e continua conduzindo as tuas filhas, Pai. Derrama, ó Deus, as tuas bênçãos na vida delas, e nós, ó Pai, com certeza, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. É em nome de Jesus que nós oramos nessa noite, para a tua honra e tua glória, nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Você ainda pode ficar de pé. Obrigado, Deus abençoe, parabéns. Se tiver bolo, me chama. Amém. Que ninguém me chamou desse povo aí. Abra a tua Bíblia. Mateus capítulo 25, verso de 1 a 13. Mateus 25, verso de 1 a 13. Eu vou dar continuidade nessa noite sobre mensagem falando da volta de Cristo. No domingo passado eu falei sobre os sinais da volta de Cristo. Espero eu, em nome de Jesus, nas próximas 3 mensagens, falar sobre o preparo para a volta
de Cristo. E esse texto, nessa noite, é a primeira mensagem, como se preparar para a volta do Senhor. Aí eu vou fazer uma pergunta clara. Quantos aqui creem que Jesus já está voltando? Amém? Jesus está às portas, irmãos. É hora de a gente estar preparado. Não dá mais tempo para brincar. Não dá mais tempo de brincarmos com o que é sério. É hora de estarmos prontos. Temos mais como ficar... Deus vai demorar, Cristo vai demorar. Não, Ele está batendo. Na semana passada eu disse alguns sinais, os sinais estão muito fortes. E se você ainda não parou para pensar, dá uma olhadinha na palavra, o que a gente já tem visto de sinais se cumprindo. Eu sei que Jesus está voltando. Nós precisamos estar preparados. A palavra do Senhor diz assim, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Você pode repetir esse último versículo? Portanto, Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração nessa noite. Usa a nossa vida, Senhor, e que diminuamos, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar a Tua igreja. Ó Deus, fala em cada coração. Que saiamos daqui, ó Deus, de uma forma diferente da que entramos. E que venhamos atentar, porque o Senhor está voltando. E que venhamos estar preparados para esse grande momento. Fica conosco, fala através da Tua palavra. Te pedimos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Eu vou citar 3 textos que Jesus ministra nesse capítulo 24 até o capítulo 25 de Mateus. Jesus fala da figueira. A figueira, quando ela está renovando as suas folhas, Jesus fala que as folhas começam a brotar e que o verão está próximo, alertando para para um novo tempo que ia chegar. Ele faz essa alusão à figueira. Outro texto que Jesus fala, no livro de Mateus, capítulo 24, vai falar do ladrão. Que se o pai soubesse que a hora que o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria que o ladrão arrombasse a casa. Mas Jesus também fala do servo fiel e do servo mau, ao ponto de que chega no momento, o servo mau pede ao Senhor para não vir, mas ele, praticando a maldade
espanca aquilo que os seus servos, que o próprio Senhor envia, e passa um tempo, o Senhor volta e pega ele despreparado. Jesus vem falando desses textos, nos alertando de um tempo da sua volta. O que tem a ver esses três textos? Esses três textos que citei alertam para a volta de Jesus, para a necessidade de estarmos preparados. Eu não quero aqui, por exemplo, dizer para você que talvez você possa hoje, nessa noite, o Senhor levar você, eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero entrar no mérito de que há um momento que nós estamos aguardando, prometido pelo Senhor, e que Ele está muito próximo. Mas é um momento de a igreja estar pronta. É um momento de ela estar preparada. E nesse dia da sua volta, nesse dia que Ele vai vir buscar a igreja, para nós, para a igreja, vai ser um dia de muita alegria. Vai ser um dia muito especial. Para outros, para aqueles que vão estar à sua esquerda, aqueles que não têm o Senhor Jesus, e quando Ele voltar vai ser um dia de muita tristeza. Esses textos nos alertam para a sua volta. E Jesus faz alusão aqui a uma parábola de um casamento de 10 virgens. De 10 virgens que estão preparadas para casar-se com o noivo. E eu queria citar alguns pontos que me chamaram a atenção, para que a gente venha, nessa noite, observar aquilo que o Senhor quer de nós, como o seu povo. Eu posso dizer para você nessa noite, a título de introdução ainda, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Melhor, estejam preparados para encontrares com o teu Deus. Ele está voltando. O texto diz que Jesus fala, dizendo o seguinte no versículo 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Primeira coisa que eu destaco nessa noite é um encontro inevitável. É um encontro que todos nós teremos nesse grande dia. A Bíblia cita que Jesus coloca 10 virgens. São 5 prudentes e 5 imprudentes. Mas as 10 vão se encontrar com o noivo. As 10 têm um caminho a seguir. As 10 têm um dia marcado. É muito interessante isso, porque o Senhor vai marcar esse dia como o dia em que todos vão comparecer diante dele. E Jesus faz essa parábola fazendo alusão a um casamento onde 10 virgens, ou seja, nenhuma delas vai ficar de fora. Nenhuma daquelas que estavam ali citadas por Jesus vão ficar de fora. Todas elas vão se encontrar com o noivo. A grande diferença é se estão ou não preparados. A grande diferença é se estão ou não prontas para se encontrar com o noivo. A grande diferença é se vão ou não ser aceita no casamento. A grande diferença é se vão ou não sair dali e ir para a casa do noivo. A grande diferença é se elas vão ser prudentes ou se elas vão ser imprudentes. A Bíblia cita que esse encontro é inevitável, não dá para correr. Quero te dizer uma coisa nessa noite. Você pode passar o tempo que passar nesse mundo. Esse dia vai ser inevitável para mim e para você. O dia de encontro com o Senhor Jesus, o dia de prestarmos contas ao Senhor Jesus, o dia de nos encontrarmos com Ele é inevitável. É um dia certo. Como 2 mais 2 são 4.
Você pode colocar isso na tua agenda. Jesus está voltando. Esse dia é um dia que todos nós deveremos comparecer a essa presença maravilhosa. Um outro ponto que eu cito nessa noite é que quem vai ao encontro da noiva é o noivo. Interessante. O casamento no Oriente, quem ficava preparado esperando o noivo era a noiva. Quando eu casar de novo com a Sheila, eu vou fazer isso. Vou fazer ao contrário. Porque a Sheila demorou 2 horas para chegar na igreja. Aí eu vou falar para ela assim, agora eu vou demorar. Vou pagar na mesma moeda. Ela não está aqui não, está lá fora. Eu vou pagar na mesma moeda. Mas repare, no casamento no Oriente, quem se preparava e ficava aguardando o noivo era a noiva. Não tinha esse negócio da noiva atrasar não, a noiva já estava preparada. No casamento com o Senhor Jesus não tem essa também não. A noiva tem que estar o quê? Preparada. E quando ela está preparada, quem vem ao encontro dela é o noivo. Interessante, porque ele diz que o seguinte, que quem demorava era o noivo. Sabe esse negócio assim, a noiva tem que ter um charme, ela tem que pelo menos atrasar meia hora. A Sheila atrasou 2 horas e não deu nem para comer os salgadinhos. Tive que vender salgadinho, vender salgadinho não, que eu devolvi, mas tive que vender refrigerante do casamento, eu lembro disso até hoje, né? De vez em quando isso vem à mente. Mas é interessante porque quem vai ao encontro da noiva é o noivo. E por que ele ia ao encontro da noiva? Os casamentos geralmente eram à noite, por causa do sol. Era um tempo mais fresco. A gente não tinha esse conforto que a gente tem aqui. A gente marca um casamento de manhã, a gente tem condições de ter um ar-condicionado, mas naquele contexto você não tinha. Então era de tarde para noite, o noivo costumava chegar. Quando você olha isso, a gente fica claro, porque a noiva está preparada. E o interessante é que ela está preparada onde? Na casa dos seus pais. Havia um contrato feito antes, quando ela assinava o contrato de casamento, ela ficava na casa dos seus pais, com as suas damas, esperando o noivo. Isso aqui me traz um ensinamento muito claro. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados, porque o noivo está chegando, porque o noivo vai tocar a trombeta e ele vai voltar. E quando ela estava preparada, ela ficava esperando o soar, dizendo, o noivo está chegando. Então não tinha aquele negócio, e eu acho que a gente vai se surpreender muito, porque ninguém vai ligar para a gente e vai dizer assim, o noivo está chegando, o noivo vai chegar. Vai pegar a gente de surpresa, vai chegar e vai anunciar, olha, o noivo está aí, o noivo chegou. O noivo chegou e não tem para onde correr. É uma coisa muito clara de que a igreja ela precisa estar preparada para a volta do noivo. O casamento era à noite. E o noivo costumava, nesse contexto, demorar. O noivo, nesse contexto do casamento oriental, era ele que fazia o charme. Era ele que se atrasava. E talvez a gente pense assim, poxa, mas está demorando. Mas Jesus está voltando. E vai vir buscar a sua igreja. Agora, não só isso, irmãos. Repara que um casamento, nesse contexto que Jesus fala, precisava ter um preparo. E que preparo era esse, pastor? Essa noiva, ela precisava estar adornada como noiva. Ela precisava estar separada para o seu noivo. Ela precisava estar pronta. E nesse contexto aqui do casamento noturno, ela precisava ter lamparinas. Lamparinas com óleo. Ela precisava estar com as suas lamparinas acesas.
ela precisava estar com as suas lamparinas prontas. E a palavra do Senhor mostra que Jesus cita isso. Ele diz o seguinte: 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. Ou seja, as prudentes estavam preparadas para o encontro com o noivo. As prudentes estavam com as suas lamparinas acesas e com óleo. As prudentes tinham o suficiente para a chegada do noivo. Elas estavam preparadas. Às vezes na nossa vida faltam coisas, mas tem coisas que na nossa vida são vitais faltar. Eu queria pensar com você que quando Jesus cita isso, ele está falando de uma coisa muito vital para aquele encontro. A lamparina tinha que estar acesa, e para a lamparina estar acesa, ela precisava do óleo. Quando nós olhamos na Bíblia, entendemos que óleo significa Espírito Santo, presença do Espírito Santo na vida da igreja. Se não tem a presença do Espírito Santo, se não tem esse óleo que nos incendeia, se não tem esse óleo que nos aquece, esse óleo que é a luz para nós, esse óleo que está dentro de nós, não tem como se encontrar com o noivo. Não tem como chegar nesse encontro. Há coisas na nossa vida que são vitais. Por exemplo, eu posso citar para você, muitas pessoas, por alguns momentos, deixaram faltar alguma coisa na sua vida. Me faço lembrar de alguns acidentes, por exemplo, de alguns acidentes aéreos. Um acidente aéreo que envolveu uma delegação esportiva brasileira. Por exemplo, o piloto, querendo economizar aquele combustível, não abastece. E quando ele tenta chegar no destino, não consegue, ele quase dizima toda uma delegação. Alguns sobrevivem, nós sabemos da história. Mas aquele combustível era vital. Porque quem quer chegar em algum lugar, quem quer chegar em algum destino, precisa ter um combustível. Precisa ter alguma coisa que é vital. E os combustíveis para uma aviação ou para uma viagem, eles são vitais. Quando você olha para esse texto, há uma coisa aqui que não podia faltar: óleo. Não podia faltar o que? A presença de Deus na vida desses noivos, na vida dessa igreja, na vida dessa noiva. Não podia faltar porque naquele grande dia a lamparina ia apagar. Naquele grande dia a lamparina não ia estar mais acesa. O óleo tipifica a presença do Espírito Santo. E quando a gente caminha, quando a gente anda sem o Espírito Santo, não tem como se encontrar com o noivo. Se faltar o Espírito Santo, falta tudo. Quando você fala de uma morte, de uma falta de um combustível que leva à morte física. Mas quando você fala da presença do Espírito Santo, ela te leva à morte eterna. Ela te leva a uma morte que você vai experimentar uma ausência de Deus eternamente. Se falta o Espírito Santo, falta tudo na nossa vida. Se falta o Espírito Santo, não tem como se encontrar com o noivo. A palavra do Senhor diz que essas imprudentes chegam ali e percebem que as suas lamparinas estavam apagando. E agora o que fazer? Porque o noivo anunciou a sua volta. O noivo anunciou e a trombeta tocou, dizendo: eis o noivo, saiam ao encontro dele. O noivo bateu a porta, e agora não tem mais tempo, e agora não tem mais aonde comprar, e agora o tempo se esgotou,
A palavra do Senhor me ensina que Jesus traz um alerta à igreja, dizendo para a gente vigiar, mas ele mostra justamente aquelas imprudentes que não tinham as suas lamparinas, não tinham mais óleo, não tinham a presença do Espírito Santo de Deus na vida. E aí toca desespero. E aí toca o alarme. E aí vamos sair, porque a gente não pode chegar na presença do noivo sem o Espírito Santo. A gente não pode chegar na presença do noivo sem o azeite. A gente não pode chegar na presença do noivo dessa forma. Então o que a gente faz? A gente vai atrás, mas o tempo fechou. A porta está se fechando. É por isso que quando Jesus fala desse momento, ele faz um alerta à igreja. Esteja pronto, esteja pronta, esteja com o Espírito Santo, esteja com a presença desse Deus, esteja cheio desse Deus, esteja, na presença desse Deus, porque quando o teu Senhor voltar, você não irá ficar, você irá ser recebido no Senhor, pelo Senhor nos ares. Esteja pronta, igreja. É um alerta que o Senhor está falando, e Ele está dizendo, olha, eu estou batendo. O tempo está próximo. O tempo está se aproximando. E aquelas imprudentes saíram. Vamos lá, vamos tentar comprar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver o que a gente consegue adquirir, porque vai ser uma desgraça, vai ser uma tristeza, vai ser uma perdição total. A palavra do Senhor mostra, por exemplo, que nesse dia é como se fosse nos dias de Noé. Davam-se casamento, viviam-se, trabalhavam, mas esqueciam desse grande dia. Comiam, saíam para jantar, saíam para almoçar, saíam para viver a sua vida, trabalhavam, acordava cedo, 5 horas da manhã, mas quando Noé chegou e anunciou que a arca ia se fechar, o que fizeram? Gravaram os seus ouvidos, fecharam os seus ouvidos e acharam Noé maluco, louco. Como talvez muitas pessoas estão achando que a igreja é louca, que a igreja está vivendo um tempo de louquice, de loucura, melhor falando. Mas uma coisa é certa, assim como no tempo de Noé, a porta vai se fechar. E quando Deus fecha a porta, ninguém abre. E elas foram lá num toque de desespero, dizendo, olha, nós vamos sair para comprar, mas quando voltaram a porta estava fechada. E quando chegou na porta, com a porta fechada, disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o Senhor falou para ela, não as conheço. Não as conheço. É quando nós olhamos para isso, irmãos, fica uma coisa muito clara e muito incisiva do próprio Senhor, que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo nessa de ficar, vai e volta. Não temos mais tempo de hoje estamos na presença, hoje não estamos. Hoje estamos com Deus, hoje não estamos. Nós precisamos justamente ter a certeza que se o Senhor tocar a trombeta, para onde iremos? Será que Ele vai receber cada um de nós como a sua noiva? Será que Ele vai dizer para nós, vinde bendito de meu Pai? Será que Ele vai dizer para nós, olha, possua por herança o que está preparado desde a fundação do mundo? Ou Ele vai dizer para nós, olha, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Porque vamos deixar uma coisa bem clara. Todas aqui eram noivas. E todas estavam destinadas a se encontrar com o noivo. Não tinha ninguém. Ninguém conseguiu fugir esse dia. Só que quando Jesus fala para essa igreja, Ele diz assim, versículo 9, versículo 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Aquelas imprudentes foram comprar, quando voltaram a porta estava fechada.
Mas as prudentes estavam onde? No casamento. As prudentes entraram. As prudentes receberam o vinde bendito de meu Pai. As prudentes foram aquelas que o Senhor teve alegria, teve gozo de recebê-la, dizendo o seguinte: olha, é você mesmo, é a minha igreja, é você que eu paguei um alto preço e é tão bom te receber. O Senhor naquele dia vai nos receber com muita alegria. Aquelas imprudentes, o Senhor fecha a porta para ela, mas para a sua igreja, mas para as prudentes, mas para aquelas que têm a presença do Senhor, mas para aquelas que têm a presença do Espírito Santo na sua vida, mas para aquela que entregar a sua vida a Jesus, Ele vai receber no seu trono de glória, no seu grande dia. Eu queria que você pensasse comigo que nesse momento vai ser um momento de muita alegria para a igreja. Vai ser um momento de muita expectativa, de muita alegria. O noivo aguarda o momento certo. O noivo sabe quem é e quem não é. O noivo tem a recompensa para a igreja. O noivo vai ter a alegria de receber a igreja. O noivo vai receber a igreja, vai ser uma das cenas mais lindas que nós vamos contemplar com nossos olhos. Um dia que nós nos encontrarmos com o Senhor vai ser o grande casamento, o grande encontro das nossas vidas vai ser quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Esse momento não vai ter outro momento a não ser alegria, gozo eterno, vida, paz, alegria na presença do Senhor eternamente. Para as imprudentes, a porta fechada. Para as prudentes, gozo eterno. Para as imprudentes, o não. Para as prudentes, a presença do Senhor eternamente. E se você acha que isso é pouco, a palavra do Senhor me mostra que o Senhor vai nos mostrar isso. Abra aí Apocalipse capítulo 19, verso 5, até o verso 9. Apocalipse capítulo 19, verso 5 até o verso 9, e do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos que o temem, os pequenos e grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Pode colocar, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras são fiéis da palavra de Deus. São estas verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que forem aceitos nas bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que vai se encontrar com o Senhor nos céus. Bem-aventurado aquele que vai receber o sim do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus chega para eles, para essas prudentes, e diz o seguinte: venha fazer parte das bodas do Cordeiro. A palavra diz, versículo 10, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e a que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. A porta fechada, e a igreja com o Senhor. A porta fechada e a igreja com o Senhor eternamente. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A palavra do Senhor, Apocalipse diz, capítulo 3, verso 7, porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Porta que Ele abre, ninguém fecha. Um dia essa porta vai se fechar. Um dia vai ser o momento da separação.
Um dia o Senhor vai tirar o joio do meio do trigo. Um dia o Senhor vai dizer, vinde bendito de meu Pai para a sua igreja. Um dia o Senhor vai dizer assim, como é bom, vem minha noiva. Olha, a coisa mais linda é um casamento, mas tu imagina um casamento com o Senhor, tu imagina a gente se encontrar com Cristo, que coisa linda será. Eu fico pensando, irmãos, que a gente precisa verdadeiramente estar preparado, porque não vai ser em vão essa nossa vida cristã, não vai ser em vão aquilo que a gente acredita, não vai ser em vão a gente ter a presença do Espírito Santo conosco, não vai ser em vão a gente viver uma vida para Ele, porque a palavra do Senhor me diz que naquele dia Ele vai me receber, e a palavra do Senhor me mostra que quando Ele fechar a porta fechada Ele não vai abrir. Então o tempo é hoje. O tempo de preparo é hoje. O tempo de você entender o que Deus quer para você é hoje. O tempo de chamar o Espírito Santo para a tua vida é hoje. O tempo de você se entregar a Jesus é hoje. Você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. O tempo que Deus está te dando é hoje, porque a palavra do Senhor diz que Ele fecha. E Ele zela pela sua palavra. Ele zela por aquilo que Ele mesmo coloca na sua palavra. A palavra do Senhor me ensina que o tempo de buscar o Senhor é hoje. Isaías capítulo 55, verso 6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. Daquelas imprudentes o Senhor não estava mais perto. Daquelas imprudentes o Senhor não estava mais perto. Daquelas que não tinham mais o Espírito Santo, daquelas que não viviam na presença do Senhor, o Senhor não estava mais perto, porque o tempo é hoje, o tempo não volta, o tempo passa, o tempo é a hora de nós buscarmos aqui, é a gente viver 70, 80 anos aqui, e aqui a gente buscar o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o juízo vem, e o juízo será dado. A palavra diz que Jesus diz assim, mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, abra para nós, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo, que não as conheço. E ele faz um alerta à igreja. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Se soubéssemos o dia e a hora, faríamos de tudo. Cairíamos para dentro. Se soubéssemos o dia e a hora que o Senhor chegar, e teve uns loucos aí que tentaram adivinhar, ninguém sabe. O próprio Jesus diz assim, nem eu sei, só o Pai. Mas se a gente soubesse a hora, a gente se preparava. Mas Jesus diz assim, vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Vigiem, se preparem, estejam prontos para esse grande dia. Não perca a oportunidade, Ele te deu uma vida para você viver para Ele, Ele te deu uma vida para você se entregar a Ele, porque o juízo virá. E aqueles que foram achados imprudentes, como essas noivas imprudentes, vão receber, olha, não as conheço, não te conheço. Olhar para Jesus e ver Jesus chegando, o noivo batendo a porta, dizendo, o noivo chegou, e ele dizer para nós assim, olha, nunca vos conheci. Eu não sei se você já teve uma notícia ruim, eu acho que você já teve, muitas que a gente já teve. Mas essa vai ser a pior notícia da tua vida. Sabe por quê? Porque receber isso aqui do Senhor Jesus é receber condenação eterna. Receber isso do Senhor Jesus, não os conheço, é condenação eterna, ou seja, não vai ter purgatório, não vai ter pagar preço, não vai ter fazer missa, não vai ter fazer nada que vai te tirar de lá. Mas também é uma coisa muito clara,
que se ele falar para você assim, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança que está preparado desde a fundação do mundo, vai ser a notícia mais bonita e mais linda que você vai receber. E você pode ter certeza que ninguém vai te tirar de lá. E você vai viver gozo eterno na presença do Senhor. Eu só queria te desafiar nessa noite e te perguntar, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Como Jesus vai te achar nessa noite? Como Jesus vai achar você nessa noite? Como você está nessa noite? Como você está para a volta do Senhor? Jesus conta essa parábola, ilustra bem o dia da sua vinda, o que acontecerá conosco. Todos nós iremos nos encontrar com o Senhor. E todos nós iremos chegar na sua presença. Eu quero dizer para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se preparar. Ainda dá tempo nesse momento hoje, chamado hoje, de estar pronto. Ninguém sabe a hora, mas esteja pronto, como essas noivas prudentes. Porque o desejo do Senhor é receber você na glória dele. Vamos cantar. Ministério de Louvor. Maranata. Você vai ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria nessa noite fazer o alerta que Jesus fez. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus está voltando. Aleluia. E quer uma igreja separada e preparada para esse grande dia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, a minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se
está o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está tocando, o meu nome irá chamar. Maranata, Maranata, aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia. Aleluia. Você pode cantar esse pedacinho, o Rei está voltando? Está voltando, Oh, Deus. o Rei está voltando, Aleluia. a trombeta está soando, Oh, Deus. o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia. Eu não posso sair daqui nessa noite sem antes fazer um apelo. Eu queria que a igreja estivesse intercedendo nesse momento. Pode fazer um som bem baixinho. Queria que a igreja estivesse intercedendo. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Talvez você, se você não quiser vir aqui à frente, você fique bem à vontade. Mas eu queria te convidar a fazer parte desse povo. Um povo preparado para a volta do Senhor Jesus. Um povo que ama essa volta. Um povo que está com seu nome escrito no livro da vida. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus. E quando disse que faltava para aquelas virgens imprudentes o óleo, o Espírito Santo, é porque elas negligenciaram a presença de Deus na vida dela. E tem uma forma de a gente se encher desse Espírito Santo. É quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida. É quando nós dissemos: Senhor, vem morar em nós. Unja com óleo do Teu Espírito Santo a nossa vida. Nos faz transbordar da Tua presença. Vem morar em nós, Espírito Santo. E quando nós fazemos isso, querido, nós temos direito a entrar no casamento com o noivo. Nós seremos considerados noivas prudentes. Nós seremos consideradas virgens prudentes, que tinha o Espírito Santo consigo, e que quando o noivo voltou, disse, recebeu do Senhor, do seu noivo: vinde, entra no gozo eterno do seu Senhor, entra no casamento com o seu Senhor, desfrute das bodas do Cordeiro. Eu queria nessa noite dizer para você: esse é o tempo em que nós podemos buscar o Senhor, porque Ele está voltando. Esse é o tempo da igreja se converter ao Senhor. Esse é o tempo desse mundo entregar-se ao Senhor. Esse é o tempo de nós dizermos sim para o Senhor e dizermos para Ele: Senhor, eu quero estar pronto naquele grande dia. Eu quero estar pronto para ir
com o Senhor. Maranata, ora vem buscar a sua igreja, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a sua igreja, Pai. Estamos ansiando, Deus, por esse grande dia, por esse grande momento, Senhor. E queremos nessa noite, Pai, pedir ao Senhor que estejamos preparados, prontos para esse grande encontro. E, Senhor, se há alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda não tomou essa decisão, Senhor, Senhor Deus, que não deixe para amanhã o que eles podem fazer hoje. Ó Deus, que eles venham lembrar que um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja e a porta vai se fechar. Mas, Senhor, como o Senhor mesmo diz na sua palavra, que o Senhor não quer que ninguém se perca. Nessa noite que haja um entendimento da tua palavra, e que essa noite haja um conserto, Senhor, e que essa noite haja uma decisão aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor quebre os laços, que o Senhor quebre as amarras, que o Senhor quebre, ó Deus, tudo que impede a gente de dar um passo diante do Senhor, para estarmos prontos diante do Senhor. Se alguém nessa noite, Senhor, que ainda não está pronto, Senhor, que nessa noite ele venha, ó Deus, se despir dele mesmo, venha se despir, ó Deus, do seu eu, das amarras que o prendem, Senhor, mas entregar a sua vida a Jesus nessa noite, e o Espírito Santo encher, e essa lamparina nunca apagar, e essa presença nunca sair, e essa presença gostosa sempre está presente na nossa vida, Senhor. Senhor, nessa noite converte os corações. Senhor, nessa noite que o Senhor, Deus, venha, Deus, com poder e autoridade do teu nome. Toca nessa vida, Espírito Santo. Ó Deus, que não saia daqui da mesma forma, mas que saia daqui, Senhor, ó Deus, entregando a sua vida a Jesus. Separa a tua igreja, prepara a tua igreja, prepara a tua igreja para se encontrar com o Senhor. Ah, Deus querido, que encontro será, que alegria será naquele dia. Ó Deus, que ninguém fique fora, que ninguém fique fora desse grande dia, mas que estejamos prontos, Senhor, para se encontrar, para encontrarmos, ó Deus, com o Senhor nos ares. Ó Deus, recebe a tua igreja na tua presença. Recebe cada um que chegou aqui, Senhor, na tua presença, e fala com ele, fala com ela, Senhor. Ó Deus, que é necessário entregar a sua vida a Jesus. Fala com ela, Senhor, que é necessário um conserto. Fala com ela que é necessário estar pronto para se encontrar com o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor está voltando. Muito obrigado porque estamos aqui proclamando a tua volta. Em nome de Jesus nós choramos, Pai. Em nome de Jesus nós choramos, pelo poder que há no teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode cantar mais um pouco. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem buscar. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Saia daqui nessa noite lembrando que Jesus está voltando. Que Deus te abençoe. Você pode sentar. Se você tomou uma decisão diante do Senhor e quiser nos procurar nessa noite, faça isso para a honra e a glória do Senhor. Amém? Nós vamos orar. Vamos ficar em pé. Falei para sentar, não sei porquê. Só para você exercitar. Vamos orar e você me dá 2 minutinhos que nós vamos fazer os anúncios. Pai, muito obrigado.
Muito obrigado pela tua palavra lida, explicada nessa noite. Deus, aplica em cada coração. Deus, que durante toda essa semana, até a sua volta, Senhor, essa palavra esteja impressa em nossos corações. Que ela não saia da nossa mente, Senhor. E que ela produza frutos para qual for destinado. Ó Deus, usa a nossa vida cada vez mais. E que diminuamos, que Teu Espírito Santo tenha liberdade. Mas que a Tua igreja esteja pronta, Senhor, para se encontrar com o Senhor. Pai, nessa noite nós lhe pedimos também, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Nos dê ainda um restante de noite abençoado. E essa semana seja uma semana marcada por Tua presença, por leitura da Tua palavra, por busca do Senhor, por cantar os Teus louvores. Que a Tua igreja nessa semana, Senhor, seja abençoada. Que o Senhor abra as comportas dos céus sobre a Tua igreja e que venha nos abençoar. Deus, receba todo louvor, toda adoração que foi ministrada neste lugar e que o Teu nome seja exaltado para todo sempre. Em um nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você aguarde 2 minutos, vamos fazer alguns anúncios.